Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração, um culto onde faremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então prepara aí os seus elementos, o seu pão, o seu suco, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia. Sejam todos muito bem-vindos e aproveita que o culto está apenas começando e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e um bom culto. Paz!
Bem, nós falamos da visão, nós falamos, antes de falar da visão, falamos da missão, mas agora nós vamos falar dos valores. Quais são os valores da Paz Church? Qual é o primeiro e o mais importante valor, ou seja, cultura, no DNA da Paz Church? É amar a Deus, nossa prioridade. Amar a Deus, nossa prioridade. Existimos para amar e adorar a Deus e viver em profunda intimidade com Ele. Sem este relacionamento, nada faz sentido. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho falado isso vez após vez após vez. Mas o segredo na vida cristã, o segredo dos segredos, o segredo dos segredos é a intimidade com Deus. É a intimidade com Deus. É o segredo de você alcançar seu destino divino. É o segredo de você poder ter vitória em todos os outros relacionamentos. No seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos em Cristo, com as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Por quê? Porque o vertical que gera o horizontal. Quando você cultiva um relacionamento profundo e íntimo com Deus, todas as outras coisas vêm de reboque. O segredo até de vencer pecado na sua vida não é tanto você lutar contra o pecado. Claro que tem que dizer não ao pecado, mas o segredo de vencer o pecado é dizer sim a Jesus, é ficar tão cheio dele, tão íntimo com ele, que o pecado vai cair por terra. Sim, existimos para amar e adorar a Deus e viver em profunda intimidade com Ele. Sem este relacionamento, nada faz sentido. Amém, queridos. Glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor, mesmo que pela internet, através desse canal, mas é muito bom receber você, muito bom receber a sua família, uma alegria muito grande estarmos juntos, adorando ao nosso Deus e cultuando ao nosso Deus. Amém? Agora é aquele momento muito especial, onde você tira uma foto bem legal com as pessoas que estão aí com você, mas se você estiver sozinho, não tem problema. Tira uma foto bacana, pega o seu melhor ângulo e você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais, porque é o nosso Minuto Conexão. Então prepara aí o seu celular, eu vou contar até 3, e no 3 você vai tirar uma foto e vai ter 1 minuto para fazer a postagem, marcar os seus amigos, evangelizar, transmitir a alegria do Senhor através dessa foto. Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta agora para esse momento tão poderoso do nosso culto, que é o momento de entrega, de devolução, de reconhecermos que tudo que somos e tudo que temos é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E hoje é o primeiro domingo do mês, eu quero ler aqueles 2 versículos poderosos para abençoar o nosso mês, para abençoar a sua vida
abençoar a sua família. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Queridos, a gente percebe aqui de forma muito clara, no verso 9, o princípio poderoso, o princípio abençoador, que vai nos fazer caminhar em vitória. O Salomão, ele diz para honrarmos ao Senhor. Quando eu honro a Deus, eu priorizo a Deus, eu entendo que Ele precisa Ele precisa ocupar o primeiro lugar da minha vida, inclusive e principalmente na área financeira. É claro que em todas as áreas, mas estamos falando para esse momento de ofertório, momento de devolução, de entrega, nós precisamos honrar ao Senhor. Quando eu sou fiel, quando eu sou generoso, quando eu entendo e pratico este princípio, eu estou honrando a Deus. E quando eu honro a Deus, a promessa que está no verso 10, ela é cumprida na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que têm vivido essa realidade. Nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os nossos barris transbordarão de vinho, trazendo para os nossos dias a prosperidade, que na verdade é a ausência de necessidades, os recursos do Senhor serão realidades na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja. Então, queridos, estamos começando o mês e nós precisamos honrar ao Senhor com os primeiros frutos. Precisamos honrar ao Senhor com as primícias, para que o nosso mês seja um mês abençoado, para que possamos ser generosos com a obra de Deus. Então, quero orar por você, eu quero orar com você e tomar posse junto desse princípio, aplicá-lo na minha vida, a fim de que você entenda isso também, aplique na sua vida e juntos vivamos o melhor de Deus nessa terra. Pai, muito obrigado por esse tempo tão poderoso, tão precioso, de entrega, de devolução, de honra, onde nós reconhecemos que tudo que nós somos e tudo que nós temos é pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia das nossas vidas. Eu quero concordar em fé com o meu irmão, com a minha irmã, que está agora conectado a este canal, que está junto comigo, cultuando ao Senhor. Pai, que os Seus recursos sejam multiplicados em nossas vidas, para que possamos ser generosos, para que possamos honrar ao Senhor, para que possamos ser fiéis e contínuos no investimento do Teu reino através da nossa igreja local. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um mês de provisão, um mês de abundância, um mês de prosperidade na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer graças a Deus, você pode realizar a sua contribuição agora mesmo, fazer o seu investimento agora mesmo, através desse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai contribuir com generosidade, vai honrar ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos daquilo que Ele tem te dado. Deus abençoe e uma boa semeadura.
Amém, queridos. Glória a Deus. Agora você vai pegar os seus elementos, o suco, que tem como propósito apontar para o sangue de Jesus, e o pão, né, que aponta para o corpo de Cristo. Nós vamos juntos, como igreja, celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu quero antes ler essa poderosa instrução que o apóstolo Paulo nos traz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28 diz assim: Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Que instrução poderosa. A preocupação do apóstolo Paulo era mostrar que esse não é o momento de condenação, esse não é o momento de julgamento, mas é o momento de avaliação, é o momento de uma alta reflexão. Então, você que vai olhar para dentro de si, você que vai se examinar e posteriormente comer do pão e beber do cálice, porque a Santa Ceia, ela tem como propósito renovar a nossa aliança, na verdade, a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Então, queridos, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você tem se esforçado para andar em novidade de vida, você é muito bem-vindo a participar desse momento. Não aceite acusações sobre a sua mente, não aceite condenações sobre a sua mente. Se for necessário, peça perdão ao Senhor, mas vamos juntos participar desse banquete espiritual. Então pegue o seu pão, pegue o seu cálice, eu quero que você faça a sua oração de forma muito pessoal, de forma onde você vai abrir o seu coração para o Senhor e vai estar à mesa com Ele. Tem lugar na mesa para você, tem lugar na mesa para sua família. Pai, muito obrigado, porque esse é um momento de celebração, esse é o momento onde anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde deter o nosso Deus, a morte não pôde deter o nosso Rei. Hoje o Senhor vive e reina, hoje o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós louvamos o Teu nome, nós exaltamos ao Senhor e dizemos a Deus que queremos estar à mesa contigo, queremos participar desse banquete espiritual, Deus, porque sabemos que há poder nesse momento, há poder nessa ministração. Eu quero abençoar, apresento o seu cálice, apresento o seu pão, eu quero abençoar esse cálice, este pão, assim como o pão e o cálice do meu irmão. Deus, nós consagramos a Ti esses elementos que passam agora a ser elementos espirituais, que ao comermos desse pão, que ao bebermos deste cálice, que haja uma transformação no nosso interior. Eu oro, Deus, por pessoas que possam estar enfermas agora. Pai, que o Senhor ministre cura. Eu oro por pessoas que possam estar oprimidas agora, que o Senhor traga libertação, que haja um mover espiritual, porque há poder
no sangue de Jesus. Nós abençoamos este pão e abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Vamos comer juntos então do pão. Aleluia. Você pode exaltar ao Senhor, você pode agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor pagou o preço naquela cruz. Hoje não há mais condenação sobre nós. Hoje não há mais dívida porque o Senhor pagou o preço e foi um preço de sangue. Nós abençoamos este cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos beber juntos do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe, querido, você e toda a sua casa. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e, em alguns casos, online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Todo primeiro domingo do mês, celebramos a Santa Ceia do Senhor, onde renovamos a nossa aliança com o Pai e sentamos à mesa com Cristo. Participe conosco presencialmente ou online. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Olá! O título dessa mensagem é O Agir Sobrenatural de Deus. Ela terá duas partes, uma que nós vamos começar hoje e a próxima que será divulgada na próxima semana. Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo ou acompanhar aqui a leitura de Esther, capítulo 3, verso 2. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os cultos povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou o seu anel-selo do dedo, deu-o a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo.
Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel real. Essa é uma passagem do livro de Esther que fala de um momento muito crucial na história dos judeus. Lembrando que eu estou fazendo uma série que começou em Esdras e agora nós vamos falar sobre Esther, porque tanto Esdras quanto Neemias quanto Esther viveram num período bastante próximo. Então, nós veremos agora como o poder de Deus ele age em situações que são impossíveis, humanamente impossíveis de serem resolvidas. Há casos em que não há nada mais a ser feito, nos fazendo sentir impotentes e ilimitados. Nessas situações extremamente difíceis, só há uma forma de manter a esperança, através da oração, através do clamor e do jejum. Na história bíblica, toda vez que o povo de Israel estava prestes a ser destruído por seus inimigos, eles clamavam, choravam, jejuavam e então provavam do livramento porque Deus agia. E nós sabemos que todas as histórias que estão no Antigo Testamento, todos os exemplos são para o nosso ensino. Então, nós aprendemos com a postura perseverante e corajosa deles em meio às adversidades. E nesse momento não foi diferente. Naquele momento, a rainha Esther, que até então estava sendo preparada, não como rainha, porque ela já havia se tornado rainha, mas ela estava sendo preparada pelo Senhor para assumir a postura mais importante que lhe era esperado do próprio Deus, que era a sua posição de intercessora do povo judeu. E ela precisaria ali exercer muita sabedoria e a sua autoridade espiritual para dar conta desse chamado. Isso me lembra de outras pessoas que tiveram essa posição diante de reis e poderosos, como é o caso de José no Egito, junto a Faraó, como foi o caso de Daniel também, junto àqueles poderosos, tanto de Nabucodonosor como dos reis persas posteriormente. Então, Daniel, ele nunca se deixou vender no seu caráter e ele sempre foi mantido inabalável diante de toda e qualquer adversidade, mesmo dentro da cova dos leões. Ali ele foi poupado pelo Senhor. E Esther estava numa posição também muito sensível. Primeiro, porque ela era uma mulher. E a mulher, naquela época, não tinha muita palavra, nem postura e nem expressão. Segundo, porque ela era judia. Fato que não era público. E terceiro, porque ela estava ali numa posição em que o rei poderia determinar que ela fosse morta a qualquer momento. Então, a posição de Esther era uma posição muito sensível, mas que iria mostrar, iria revelar o propósito de Deus para a sua vida. A primeira coisa que eu quero dizer é que a oração, ela tem o poder para mudar circunstâncias. No capítulo 4, verso 1 a 3, nós lemos que quando Mardoqueu soube desse decreto real, ele rasga as vestes, ele se veste de pano de saco e cinza e ele sai pela cidade chorando amargamente em alta voz. E diz o texto que aquilo se tornou um pranto público, porque todos os judeus daquela região também fizeram o mesmo. Amados, há um poder tremendo quando nós nos humilhamos diante do Senhor com oração e jejuns.
Em 2 Crônicas 20:12, nós lemos: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa foi a oração de Josafá, é um pedacinho da oração de Josafá. Você já passou por uma situação assim? Ou você talvez esteja passando por uma circunstância dessa, em que você não sabe mais o que fazer, mas você toma a decisão de não centrar o seu olhar apenas em si ou nas circunstâncias, nas dificuldades, mas olhar para cima e falar: Senhor, os meus olhos, a minha esperança se volta para ti. Em Mateus 6, versículo 6, o Senhor Jesus, nesse lindo ensinamento sobre a vida, a efemeridade da vida e aquilo que realmente tem valor para Deus, que somos nós, ele diz no versículo 6, no capítulo de Mateus 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Aqui o Senhor está nos ensinando que a forma de buscarmos a Deus é como filhos que se voltam para o Pai. E o Pai, ele tem prazer de cuidar e de responder aos seus filhos. E é assim que Deus nos trata, a todo aquele que o busca com intensidade de coração, todo aquele que é humilde, todo aquele que o reconhece como único Senhor e Salvador, única solução para a vida. Ele nos trata como um Pai amoroso, misericordioso. Deus, ele tem poder para mudar as circunstâncias e não há nada que ele não possa mudar. Por mais difícil que seja, por maior que tenha sido, maior autoridade possa ter dado um decreto sobre alguma circunstância na sua vida, Deus tem uma palavra que é além. Ele é além de todos os médicos, ele está acima de todos os juízes, de todos os advogados, ele está acima de todo poder. Então, ele pode mudar as circunstâncias se nós clamarmos e nós o buscarmos. Infelizmente, muitas vezes nessas horas corremos de um lado para o outro. Temos a tendência de fazer de tudo, menos buscar a Deus. Às vezes desistimos, abrimos mão do casamento, dos filhos, do emprego e até do serviço a Deus, do ministério, porque não nos dispomos a nos humilhar em oração e jejum. Nós precisamos acreditar e fazer a nossa parte. E o segundo ponto que eu quero falar nessa mensagem de hoje é que a oração e o jejum liberam o poder e o agir de Deus. Ainda nesse texto de Esther, capítulo 4, versos 15 e 16, nós lemos: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que postura linda de Esther. Ela estava plenamente convicta do perigo que ela corria. E ela pede aos irmãos que jejuem por ela, que orem por ela. E ela passa um tempo em oração e jejum por 3 dias. Amados, essa é a postura correta diante de uma circunstância, diante de uma intervenção.
nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos colocar tudo diante dele. E o jejum, ele não abre nenhum portal mágico na nossa vida, mas o jejum, ao abrirmos mão de um alimento, que é algo que nos dá prazer, nós nos tornamos mais sensíveis ao agir de Deus, a ouvir a direção de Deus. Na verdade, o jejum, ele nos muda de dentro para fora, para poder lidar com uma circunstância. Na minha experiência, eu tenho feito assim, várias situações que eu já passei, que eu enfrento e ainda sei que vou enfrentar, em que são mais desafiadoras, eu me separo em oração e jejum. E isso realmente faz diferença, me faz uma pessoa mais sensível à direção do Senhor. Então, quando Esther chega diante do rei, diz, lá no texto de Esther 5, versículos 2 e 3, que o rei estendeu o cetro de ouro que estava na mão dele. Mas preste atenção, Esther só foi até ele depois de um período de 3 dias de oração e jejum coletiva. E ela consegue aproximar-se e tocar no cetro. Isso fala da posição de autoridade, isso fala da posição de intercessão. E nós somos intercessores. O Senhor nos chamou para interceder. O Senhor nos chamou como igreja para nos colocar entre o caos desse mundo e a vontade soberana e perfeita de Deus. A igreja brasileira, infelizmente, foi treinada para ser uma igreja que pede oração, mas não busca Deus. As pessoas procuram correntes, novenas, a irmã que mora ali ou o irmão que possa orar por mim, querendo que outras pessoas resolvam seus problemas. Somente a oração é capaz de fazer a história tornar outro rumo, alterando as circunstâncias. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. E eu creio também algo que eu já ouvi de outras pessoas, que toda pessoa que se entrega a Jesus, que abre os seus olhos para Deus, é fruto da intercessão de alguém. Essa pessoa, ela recebeu muitas orações para chegar àquele momento. Somente a oração é capaz de fazer as circunstâncias serem transformadas. E é isso que eu quero falar para você nessa mensagem. Sensibilize o seu coração para o Senhor. Vamos orar pelo nosso país. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Nós estamos à beira, né? Daqui a 3 dias nós teremos eleições e será um momento muito importante para a história do nosso país, onde estaremos escolhendo as pessoas que estarão no governo do nosso país durante os próximos 4 anos, e isso é algo muito importante. Nós estaremos escolhendo governadores, estaremos escolhendo deputados, senadores e presidente da República. Então, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos orar para que Deus abençoe as pessoas que entrarão nesses governos e clamar para que a vontade dele se cumpra na nossa nação. Amém? Então, vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, agradecemos por esse dia, agradecemos por essa mensagem, esse exemplo de Esther, que nos faz refletir também sobre as lutas individuais que passamos e as lutas coletivas, como família, como povo, como nação. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para enxergar as circunstâncias de acordo com a Tua vontade. E mesmo quando as coisas estiverem impossíveis de serem resolvidas, que nós possamos olhar para o Senhor e falar como Josafá: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti.
Que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe o nosso estado, que o Senhor abençoe os governantes que serão eleitos nesse fim de semana e que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana de muitas vitórias.